Bem-vindo ao curto e grosso dessa semana. Meu nome é Marcos Botelho, sou pastor na cidade de São Paulo e professor de interpretação bíblica desde 2005. E esse programa curto e grosso é onde eu tento responder em 1 minuto várias perguntas difíceis. Às vezes não dá, mas eu tento responder e aí você tem um direcionamento para estudar um pouco mais. Essas perguntas são feitas no meu canal do Instagram. Então, se você quer fazer mais perguntas, me segue lá no Instagram e aí você pode fazer a pergunta quando eu abrir as perguntas no Story. Também não deixe de curtir o vídeo se você gostar de alguma das respostas, comentar se você discorda ou se você concorda ou complementar aqui nos vídeos, que faz parte dessa comunidade de interpretação bíblica, e isso é muito saudável se você fizer de forma respeitosa, tá bom? Então já vamos lá para o vídeo, 1 minuto para cada resposta, depois eu falo próximo, e não deixa de assinar o canal porque a gente passou de 100 mil pessoas, então vamos lá. Não é só os presbiterianos que afirmam isso não. A igreja primitiva já dava sinais por causa da ressurreição de Jesus, que o domingo ia ser o novo dia do Senhor. Depois isso ficou mais forte, 50 anos depois ali do episódio da ressurreição de Jesus, porque os cristãos quiseram se diferenciar dos judeus ali na época. Então colocaram que o dia do Senhor era no domingo. Seja no sábado, seja no domingo, é muito importante você ter o dia do descanso, o dia onde o seu foco vai voltar para Deus e você vai separar o tempo seu e sua família para ir e louvar ao Senhor. Esse é o mais importante, seja ele no sábado ou no domingo, porque o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado, tá bom? Deus abençoe. Próximo. Essa é uma expressão que Jesus usa em Mateus 12, quando ele está fazendo sinais claros ali sobre a chegada do reino de Deus. Os religiosos entenderam isso, mas quiseram recusar Jesus e todos os seus sinais, dizendo que era obra do maligno. Olha que interessante. Só que Jesus, um pouco antes, já tinha falado que todos os pecados serão perdoados, e aí agora ele fala que o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. Quando a gente vai entender isso teologicamente, o que Jesus está dizendo é, toda vez que alguém reconhecer que é Jesus realmente o Filho de Deus e recusa isso, isso não tem perdão, não como um ato temporal ali, você falou uma bobeira e agora não tem perdão, mas como algo existencial. Aquele que rejeitar Jesus, isso não terá perdão. Ok? Entendeu? Próximo. Olha só, quando você vai para festas, costumes, leis, você tem que entender que ali na Bíblia hebraica tem coisas que são civis, então quer dizer que é para aquela sociedade ali. Tem coisas que são morais, e aí ela ultrapassa aquele período, e tem coisas que são cerimoniais, que só faz sentido se tiver um templo e os rituais do templo, e também os sacerdotes ali, os levitas. Bom, o que é civil fica com Israel, isso inclui todas as festas, fica com Israel e é lá que tem que ficar. O que é cerimonial se completa em Jesus, isso é muito claro, todos os autores do Novo Testamento. E o que é moral é para toda a igreja, em Jesus, né? Em Jesus, pela graça, nós podemos ser tudo aquilo que a lei manda. Próximo. É muito interessante essa observação aqui sobre papéis. E sim, existe base bíblica sim para o papel do homem e da mulher. A grande questão, e aí que entra a hermenêutica, é se as bases bíblicas que a gente tem nas histórias, nas narrativas, elas são fruto de uma época onde o homem era o provedor e a mulher era a cuidadora, ou se eles são mandamentos para as próximas gerações, né? E a gente costuma dizer em hermenêutica que não se faz teologia de narrativa. Tem grandes chances de você cometer vários erros, a gente vê por Atos dos Apóstolos e o tanto de denominações que a gente tem. Então também há bastante base bíblica para dizer que esses papéis são acordados entre casais cristãos, tá bom? Essa é a minha resposta. Próximo. Vamos lá. Eu acredito que a promessa a Israel é Jesus Cristo.
é o Cristo, o Messias, o ungido, o Rei verdadeiro, o descendente de Adão, filho do homem. Essa é a promessa e única promessa de Israel. Todo o resto é consequências dessa promessa. Então, a promessa de Israel, a única promessa que ainda resta para Israel, é que Jesus, o Messias, vai voltar e que se Israel estiver nele, vai ser salvo, e todos que estão em Jesus é Israel e é o novo Israel. Então, não é que a promessa não tem mais promessa para Israel, tem sim. Todas as promessas que estão no Messias, em Jesus Cristo, é promessa para Israel e para todas as nações, como diz Apocalipse, toda língua confessará. Próximo. Geralmente é uma alegação de que quando a gente ora e sente a presença de Deus tão poderosa, do Espírito Santo, é algo avassalador que nos derruba. Isso eu acredito. Isso você pode viver na tua casa, na tua experiência. O problema é quando fazem isso de um show midiático. Alguns pastores começam a tacar terno, soprar, tocar e aí vai. E isso geralmente é para manipular pessoas e é em igreja da teologia da prosperidade que quer roubar o seu dinheiro e te usar pela sua fé. E isso não é bíblico. Essas pessoas são geralmente pessoas que estão manipulando, são lobos em forma de cordeiro. Mas não tem nenhum problema você sentir de Deus ali e cair numa oração, porque isso acontece mesmo. Mas as pessoas que caíram, por exemplo, Paulo, quando cai na presença de Deus, quando ele levanta, ele vai ser um apóstolo e vai até a morte. Então, se você está caindo com a presença de Deus, levante igual Paulo e vá pregar até a... Sim, temos muitos conceitos formados aí pela lógica sistemática sobre livre-arbítrio, assim como a gente também tem muitos conceitos teológicos, sistemáticos de predestinação. Não é só Calvino. Calvino ficou mais famoso, mas a gente tem vários conceitos. Isso é um jeito da gente tentar entender duas verdades bíblicas que são paradoxais, mas que são reais ali. Então eu não me preocupo muito com sistemas teológicos, aliás, eu nem gosto muito de ficar estudando isso, eu gosto de estudar a Bíblia. E na Bíblia a gente vai ver muita base andando assim como dois pés ali, e alguém precisa dos dois pés, das duas pernas. Um lado está falando sobre predestinação, que Deus já sabe tudo desde a criação, que Deus determina tudo. Por outro lado, nós temos a responsabilidade humana, nós fazemos as nossas escolhas e nós escolhemos várias vezes errado. São os dois ali. A reforma é uma revolução, foi um momento da história muito importante para a igreja, porque a igreja histórica estava colocando acima da Bíblia e da revelação de Deus a cabeça do clero, também a tradição eclesiástica, os concílios estavam mandando mais do que falando em nome de Deus e não a Bíblia. Então foi colocar a Bíblia como única fonte de fé e prática ali, e a gente volta a só a Escritura e só o Cristo. Agora, existe um movimento moderno que quer colocar, de novo, é quase que repetindo a história, os credos ali da reforma, o momento da reforma, como algo mais sublime, inspirado por Deus para interpretar a Bíblia. Não, nós devemos interpretar a Bíblia, como a reforma disse, com a cabeça dos autores bíblicos, com óculos de Jesus e dos apóstolos no Novo Testamento. Entendeu? Próximo. Todos que reconhecerem pela fé que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Essa confusão do universalismo, ela vem principalmente de Romanos 5, quando Paulo está argumentando que um pecado entrou para todo mundo por Adão, quanto mais a salvação vem por Jesus. Mas a gente não pode pegar um texto isolado ou trazer a argumentação teológica e fechar na lógica em si mesmo, porque isso é um erro. A Bíblia que tem que confrontar e fazer a nossa teologia. Então, quando você vai olhar o contexto literário ali, você vai perceber que Paulo está dizendo que é todos na fé, que estão na fé. Todo mundo que pela fé não vai escapar nenhum, todos vão ser salvos, ou ele vai usar às vezes muitos e muitos. É simples assim. Então todos que estiverem na fé, tá bom? Se eu estou entendendo a sua pergunta, você está perguntando se eles são figuras históricas ou figuras simbólicas ali para representar a teologia. Eu acredito que o texto não exclui nenhum das duas opções e as duas opções não se excluem. O texto é narrativo, então está contando a história de duas pessoas,
Mas os nomes que se dão são totalmente simbólicos e teológicos também. Adão, ele vem da raiz Adamá, que é vermelho da terra. Então Adão é humanidade também ali. A figura de Adão quer dizer humanidade. E o nome Eva não vem antes da queda. Foi Adão que colocou depois da queda. Então Adão era o nome para o casal. Eles representavam a humanidade, sim. E depois da queda, Adão dá um nome para Eva já como consequência da maldição. Eva quer dizer vida, porque dela viria a salvação que resgataria a humanidade. O grande problema são essas evidências historiográficas, né? Geralmente feita por professores universitários ou até estudantes leigos que vão pegando coisas e tacando. A Bíblia nunca teve problema de ser criticada. Aliás, a gente tem milhares de homens e mulheres estudando historiografias, estudando os textos antigos, e quando chega na ponta de pessoas mais leigas, elas pegam um pedacinho aqui de uma descoberta que já foi até superada e quer trazer muitos argumentos. A questão é o seguinte: temos dois textos que chegaram até nós da Bíblia. Um é o recebido pela Igreja Católica, que tem várias defesas e tudo mais, e o outro que vem de aparatos críticos que cada ano eles vão e trocam, e eles têm vários critérios de colocar os textos mais antigos, os textos mais recebidos, o local e tudo mais, e eles são muito claros porque eles botam entre aspas quando um texto não é do mais antigo. A Bíblia não fala nada disso, essa é a questão. No Antigo Testamento, a Bíblia vai trazer leis para imigrantes que chegam e querem fazer parte, sim, e aliás são leis muito generosas aos estrangeiros. É uma revolução de como tratar pessoas estrangeiras que querem entrar, e se você fizer um paralelo para a igreja, talvez possa até funcionar. Mas no Novo Testamento, Jesus está ali com Roma, os apóstolos, e Jesus está diante dos gregos e dos romanos, que são promíscuos sexualmente, que têm deuses, que têm as prostitutas ritualísticas, e eles não falam nada. Pode ver, cartas paulinas, não tem nada. A vida deles é a vida deles. O que a fé cristã vai falar para a gente ser um exemplo de santidade e justiça. Então o texto vai falar para a igreja. A igreja tem que ser sal e luz no jeito que ela se comporta e não querendo tomar o poder e criar regras para quem não acredita nem nas mesmas coisas. É isso aí, entendeu? Próximo. Eu acho que a teologia da libertação é uma teologia enviesada, assim como a grande maioria das teologias. Gente, não existe teologia pura. A teologia reformada é pura, só a Bíblia. Não, ela é enviesada porque ela quis resolver um problema de soteriologia, salvação ali no século XVI, e outras teologias tem, você vai... Então a teologia da libertação, ela pega a parte dos pobres, né, da justiça social, que é muito importante no Antigo e no Novo, no Sermão do Monte, mas ela traz um status soteriológico para essa questão que a Bíblia não coloca. Então, eu não sou adepta da teologia da libertação, mas não quer dizer que alguns autores ali não tenham bons argumentos para nos ajudar a interpretar a Bíblia. Mas eu acho que ela é uma teologia enviesada, eu não. Então, esse tipo de pergunta, a teologia sistemática vai responder com muito mais clareza. Eu gosto da teologia bíblica, que ela deixa várias lacunas e não tem problema. Uma boa teologia sistemática é um cobertor com muitos furos que estão entrando o ventinho. Sabe, à noite você está com um cobertor muito velho, furado, está entrando o ventinho. Se a sua teologia sistemática responde tudo, é um cobertor sem furos, ela provavelmente está respondendo coisas que a Bíblia não quis responder. Mas essa a Bíblia responde, né? Lá em Apocalipse vai falar que João viu um homem lá sentado no trono. Daniel também viu um homem sentado ali no trono, figura como a de um homem. Então está dizendo que Jesus continua com a mesma natureza, é lógico, e ele é um homem ali na Trindade, e isso é um milagre, e isso não dá para explicar muito bem, mas Jesus continua sendo o mesmo por toda a eternidade e nos representando, e ele é a figura, imagem, semelhança. Boa pergunta. Teologia da missão integral e teologia da libertação é a mesma coisa, só tem roupagem diferente? Qualquer teólogo sério sabe que isso é uma balela. A história da teologia da libertação veio pelo catolicismo, apesar de ter o Rubem Alves ali, e é uma teologia que uma soteriologia nega a espiritualidade e põe como a libertação dos pobres
como a salvação. Teologia da Missão Integral, ela é uma teologia feita em Lausanne, 74, por missionários, e é uma teologia da praxe, que não está vinculado com a esquerda. Tem gente de esquerda, mas a grande maioria, e eu faço parte disso, não me identifico com a esquerda e nem com a direita. Não é a mesma coisa, está longe de ser. Acredita na espiritualidade, na salvação pela graça, é uma teologia da praxe. Próximo.